pastor João Gonçalves. Amém. Graças e paz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Aleluia. Quero avisar os irmãos não deixarem de participar do Despertar no próximo final de semana. Amém? Então dê o seu nome o mais rápido possível, não deixe de dar o seu nome. Porque nós estamos numa expectativa assim. É uma certeza, mais do que uma expectativa, é uma certeza. Expectativa é quase certeza, certeza é certeza. Estamos com a certeza que vai ser o despertar mais poderoso que a gente já teve. Vai ser muito poderoso. É o primeiro do ano, nós não fizemos nenhum esse ano, né? Tivemos só o retiro. No ano passado a gente veio num ritmo mensal, mas esse vai valer por 6 meses do ano. Amém? Vai ser glorioso. Aleluia. Então não deixe ir, não deixe de estar lá. Que Deus vai fazer coisas tremendas, extraordinárias. A ideia é despertando dons, despertando poder. Amém? Amém? Então vai ser um despertamento glorioso, maravilhoso na vida da igreja e em nossas vidas. E a gente precisa disso, a igreja precisa disso, para nós avançarmos mais e mais. Quantos querem avançar aí? Quarta-feira tivemos um culto muito bom aqui. Aliás, os cultos todos estão sendo tremendos, gloriosos. E a gente liberou algumas palavras para alguns irmãos na quarta-feira. E eu sei que hoje também Deus vai fazer coisas grandiosas aqui, tremendas. Você não pode ser mais o mesmo, irmão. A igreja não pode ser mais a mesma. A gente não pode ser mais o mesmo. Não é porque tivemos uma cruzada de milagres. Não, é porque Deus não quer que a gente seja mais o mesmo. Com evento ou sem evento, Deus quer nos mudar, nos transformar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 92. Capítulo não, Salmo 92. Graças a Deus pelos irmãos que já recuperaram aí da gripe, né? Aleluia. Venceram essa... Só veio para perturbar, né? Mas já foi embora, foi vencida, foi chutada em nome de Jesus. Salmo 92, a partir do verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Aleluia! Glorifica a Deus por essa palavra. Oh, Senhor, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, que é maravilhosa, que é verdadeira, que é santa, que é fiel. Oh, aleluia! Nós te damos graças por isso, Senhor, que o Senhor venha falar conosco de forma maravilhosa, tremenda, anunciando as tuas verdades, anunciando os teus propósitos para nossas vidas, Pai, levantando a tua igreja com poder, com graça, com virtude.
Oh, Pai Santo, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos e anulamos qualquer investida e astúcia do inimigo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Tome assento, irmãos. A última vez que eu preguei essa palavra foi há 21 anos. 21? 21. 2001. Lá na Ortogonal. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. O crescimento é uma bênção. E o crescimento, ele é algo natural que acontece na vida de qualquer ser vivo saudável. Ele vai crescer naturalmente, desde que tenha alguns cuidados. Alimentação, né? Tome sol, líquidos, essas coisas bem simples. Se ele for saudável, ele vai crescer naturalmente. Não vai ser nenhuma coisa extraordinária, mas vai ser algo natural. Algumas coisas impedem o crescimento, e aí é um problema que precisa ser identificado e resolvido. Resolvido. Definitivamente. Nós vamos resolver esse problema hoje. Quantos querem crescer aí? Nós vamos resolver esse problema hoje em nome do Senhor Jesus. Porque o que está escrito nas Escrituras é uma promessa. E ela diz que eles vão crescer. A gente vai entrar na questão da palmeira e do cedro. Ela diz que eles vão crescer como o cedro e vai florescer como a palmeira. Plantados na casa do Senhor. Se eu pudesse plantar algo aqui, esse solo não é o ideal, mas se fosse, essa planta ia crescer e dar fruto aqui, onde ele foi plantado. O justo, ele é plantado na casa do Senhor. É o lugar do seu plantio. É o lugar das suas raízes. É o lugar onde ele nutre e tira tudo o que ele precisa para as suas forças e para o seu crescimento. Se ele for plantado em outro lugar, um problema muito grande. O justo não é plantado em outro lugar, o justo é plantado na casa do Senhor. As suas raízes estão na casa do Senhor. A sua fonte de vida está na casa do Senhor. Na velhice, ele vai dar fruto. Na velhice. Velhice não é impedimento para o justo dar fruto. Velhice não é impedimento para o justo prosperar e avançar em Deus.
Como é que Deus chama Moisés de 80 anos? Por que não chamou quando ele tinha 20? 20 anos, está tirando a fralda. Sem ofensas, viu, garotada aí? Chamou com 80. Caleb ia entrar na terra prometida com 40. É o que ele queria, mas não aconteceu por causa dos incrédulos. Ficaram mais 40 anos no deserto. Com 80, ele estava com o mesmo vigor. Com a mesma determinação, com a mesma coragem. Aleluia! Existem justificativas erradas de incredulidade implantada na mente das pessoas, que elas não podem crescer nem dar fruto, porque elas não têm o conhecimento para isso. Porque elas não têm idade para isso. Porque elas não têm tempo para isso. Isso é um erro, isso é uma mentira, isso é algo que você tem que descartar da sua mente, deletar, desfazer, porque o justo dará fruto em todas as fases da sua vida. Pensei que era um som ambiente, mas é um trambolho ambiente aqui. Está abençoado. Aonde estão as suas raízes? Aonde você está plantado? Você está seguro onde você está plantado? Alguns estão. Você está seguro? Vamos lá. O justo crescerá. Ora, o justo é aquele que foi justificado pela fé. O justo é aquele que recebeu Jesus Cristo em sua vida e teve seus pecados perdoados e se tornou justo, porque a justiça dele veio sobre nós. Ele tomou o pecado nosso e levou sobre ele, pegou a justiça dele e jogou sobre nós. É assim que se torna justo. Então, esse justo vai florescer como a palmeira, vai crescer como o cedro. Como? Agora eu pergunto. As palmeiras florescem. Existem vários tipos de palmeira. Inclusive, plantei algumas aqui. Mas a palmeira em questão do texto que o salmista está dizendo, ele está falando da palmeira da sua região. A palmeira conhecida na região do Oriente Médio é a tamareira. É a tamareira. O fruto dela é poderosíssimo. Muito poderoso. Nós vamos falar dele já já. Ela não dá fruto rápido. Ela demora um certo tempo. Mas quando ela começa a dar, ela dá em grande abundância. E o ano inteiro. E quanto mais velha ela fica, mais fruto ela dá. Ela não para de dar por causa da velhice. E é uma planta extraordinária. Deus, quando faz comparação na Bíblia, irmão, olha, é coisa tremenda, é perfeito. A natureza é uma Bíblia, ela reflete a glória de Deus. Aquilo que Deus quer nos ensinar está em nossa volta. Os frutos são belíssimos, as flores são belíssimas quando ela floresce. Assim é a palmeira referida do texto. E o cedro? Existem vários tipos de cedro. Mas o cedro que ele está dizendo é o do Líbano. Ele não é qualquer cedro. E quem trabalha com madeira sabe que o cedro é uma das melhores madeiras, as madeiras mais resistentes que tem. Quando eu era garoto, eu via meu pai falando do cedro.
que hoje se tornou raro, né? Mas mais difícil. O cedro que ele está falando é o cedro do Líbano. Esse cedro, olha só que interessante. Os 3 primeiros anos desse cedro, ele cresce 5 centímetros. Ele não cresce nada nos 3 primeiros anos. Mas a sua raiz cresce 1,5 metro. A raiz cresce 1000 vezes mais do que o seu tamanho em 3 anos. Ele vai criando raízes. Crescimento espiritual não é diferente. Às vezes você olha a pessoa, parece que está demorando para ela crescer, mas as raízes espirituais, elas estão tomando forma, elas estão se estruturando. Depois dos 3 anos, ele começa a crescer em média de 20 a 50 centímetros por ano. E o cedro, esse cedro do Líbano, ele chega a 40 metros de altura. Você já viu uma árvore de 40 metros? Uma vez eu fui no... Eu acho que alguns irmãos foram, os mais antigos. Alguns que não estão aqui. Numa chácara que tinha uma árvore. Essa árvore ela tinha de uns 20 a 30 metros. Ela era impressionante de grande. Eu fiquei maravilhado com aquela árvore. Alguém lembra desse lugar? Só Joe? Ok. Ele cresce 40 metros. É uma árvore secular. Existem cedros do Líbano hoje, do tempo de Cristo e antes. Resiste ao tempo. Permanece. É robusto. Não depende da chuva para se manter. Você tem resistência? Você vive sem chuva? A madeira é extremamente resistente. A única madeira, ou a principal madeira utilizada na construção do templo de Salomão, pela sua resistência, pela sua robustez e pelo que ela representa. Crescer como cedro, resistente, robusto, intenso. Aleluia! E que ultrapassa todas as outras árvores em crescimento. Em Isaías, ou é Jeremias, eu não lembro o texto agora, ele chega a fazer, parece um gracejo com carvalho. Ele faz uma comparação entre 2 povos e fala, pobre ti, carvalho, que não chega nem perto do cedro. É como se o cedro estivesse lá em cima e o carvalho estivesse aqui. Com 10, 15 metros e o cedro com 40. O justo cresce como cedro, aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Meu irmão, não pare de crescer, não pare de crescer. Você foi chamado para crescer. Aleluia. Crescer e florescer e dar frutos. Glória a Deus. É o que Deus espera de nós. E Ele espera frutos. Jesus falando com os seus discípulos. Em João 15 ele diz assim, ó: não foste vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós.
E vos designei para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu escolhi vocês com um propósito. Qual? Que vocês deem fruto. O crente sem fruto, oh meu Deus. Nós precisamos de frutos. Frutos espirituais. Jesus quer chegar em você e achar fruto. Ele chegou naquela figueira e não achou fruto. Ele queria achar fruto. Ela foi amaldiçoada porque não tinha fruto. O fruto é uma das coisas mais importantes da nossa vida, como crente. O fruto é resultado da nossa fé, o fruto é resultado da nossa vida espiritual, o fruto é resultado natural da nossa caminhada com Deus. O fruto é resultado natural daquilo que nós somos. Justos. O justo vai florescer, o justo vai frutificar, ainda na sua velhice. É um resultado natural que precisa acontecer. Ah, irmão, se não está acontecendo algum defeito, algo está interrompido e vai ser rompido nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Porque precisa acontecer. Precisamos ser curados nisso, sarados nisso. Parece que essa palavra é uma conexão, eu nem estou prestando atenção, mas pelo Espírito me chamou a atenção agora, parece que é uma conexão da de quarta. O resultado, o ser bem-sucedido, né? Que é resultado de um desprendimento. Mas isso foi na quarta. Então é o fruto que nos demonstra, que mostra quem somos diante de Deus e que glorifica a Deus. Deus é glorificado pelos frutos que damos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. João 15:8. E assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. E assim tornareis meus discípulos. Diga, eu nasci para dar muito fruto. Não é pouco não, é muito fruto. Aleluia. Nós vamos dar muitos frutos. Aleluia. Não é pouco, porque a Bíblia não diz que é pouco. Porque eu vou limitar. Paulo falando aos Colossenses, ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Carvalho e Palmeira. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso agrada a Deus. Amém? Alguém está me ouvindo aí? Quem está acordado aí? Amém? Belisca a pessoa que está ao seu lado, vê se ela está bem, de repente precisa de uma oração. A palavra fruto é usada 55 vezes no Novo Testamento. Relacionada a uma variedade de resultados. Fruto é resultado. Fruto é resultado. Eu falava no início sobre questão de solo, está plantado. Está plantado no lugar errado. O terreno é o reino de Deus, né?
O solo é a palavra de Deus. Agora, se o solo for ruim, você planta uma... Eu estou falando por experiência, tá? Você planta uma árvore bonita, cheia de vida, quase dando fruto, num solo ruim, sem os nutrientes que aquela árvore precisa. Sabe o que vai acontecer? Aquela árvore, ao invés de crescer, ela vai diminuir. E os frutos e as flores que estavam aparecendo desaparecem. Isso é o que estava acontecendo com muitos de nós, pela maneira como estávamos sendo plantados. O que acontece com aquela terra? Além dela não ter a substância para dar para a árvore, o processo é inverso. O que a árvore tem de bom, de substância, a terra é que rouba. A terra é que chupa. Ao invés dela dar. Eu não quero uma terra, eu não quero algo que tire de mim, eu quero algo que me dê. O Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele está aqui de forma abundante, não para extrair de você, mas para dar para você, para que você dê fruto, para que você produza, para que você cresça, para que você se desenvolva em Deus. Aleluia! Debates, coisas, confusões, isso, ao invés de dar, tira. O que Deus considera como fruto? Arrependimento ele considera como fruto. Mateus 3:8. A prática da verdade. Mateus 7. Orações respondidas. Oferta em dinheiro. Romanos 15:28. Caráter cristão. Mas principalmente, a maioria dos textos, todos esses textos que eu falei, ele considera como fruto, mas a maioria é conquista de almas. Romanos 15:28. Em 1 Coríntios 16:15, Paulo se refere àqueles irmãos que se converteram na Acaia aos primeiros frutos, às primícias da Acaia para o Senhor. Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo o Evangelho de Deus. Então esse texto garante que o justo vai dar fruto como a palmeira. E vai crescer como o cedro do Líbano. Em vários textos, a Bíblia nos classifica como árvores. E no Salmo 1 ele diz que o justo será como árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. E tudo que colocar a mão prosperará. Será bem sucedido. É você essa pessoa? Ele está falando com você? Amém. É comigo, é com você, somos nós. Aleluia! Amém. Você tem que viver nesse ambiente de crescimento. Nós temos que entrar num ambiente de frutificação, num ambiente de crescimento, onde as coisas acontecem, onde os sinais nos seguem, onde Deus se manifesta, onde o fruto pode ser visto. Aliás, não vi seu fruto aqui hoje, tá? Tô procurando ele aqui. Não veio hoje.
onde o fruto se manifesta. Outro detalhe do cedro, além de crescer 40 metros, ele cresce reto, ereto. Uma régua gigante. Não é um crescimento torto. Não é um crescimento de qualquer jeito, não. É um crescimento reto, saudável, no conhecimento de Deus, na palavra de Deus. Aleluia! Um dia eu tive um sonho, irmãos. Vou contar esse sonho para vocês. É um sonho pessoal, mas eu vou dividir com vocês hoje. Acho que tem uns 10 anos isso. Eu sonhei que eu estava lá no barraquinho, ali na Ceilândia, né? A gente mudou para lá bem no início de tudo. E eu estava ali de frente, como menino, e eu lembro daquelas ruas, lembro de tudo. Isso é muito nítido, é a minha infância. E eu olhava para a rua de baixo, e eu via uma árvore linda, de uns 40, 50 metros, e aquilo era impressionante. E eu ficava olhando para aquela árvore assim, impressionado. E alguém me dizia assim: essa árvore é você. Porque o justo vai crescer como cedro. Você é esse justo, você é esse cedro, aleluia. Oh, glória a Deus. E esse crescimento atinge várias áreas, irmãos. Atinge área pessoal, atinge área profissional também. Ministérios. Tem muito crescimento para a sua vida, tem muito crescimento para esse lugar, tem muitos frutos para esse lugar. E o bom do cedro é que ele tem raiz profunda. Se a árvore cresce sem raiz profunda, ela tomba facilmente. Ela precisa de uma raiz profunda para não tombar. E as raízes são elas que alimentam a árvore. São as raízes. As raízes vão buscar nutrientes na terra. As raízes vão beber a água que a terra tem. As raízes vão trazer o adubo para a árvore. E a raiz vai buscar isso. Não importa, ela vai no mais profundo que precisar, onde for, ela suga. É interessante, irmãos, a raiz, olha que coisa sobrenatural. Eu li e vi vídeo a respeito disso. A raiz, ela sente o cheiro da água. E ela se inclina para o lugar onde está a água. Como é que pode isso? Tem planta que estoura canos. Ou você nunca viu isso? Como é que ela sabe que ali dentro tem água? Se o cano está fechado, só tiver um vazamento, mas o cano não tem vazamento, ele está fechado. Como é que a planta sabe que dentro do cano tem água? Outra coisa que ela faz, ela escuta o barulho da água. Quando ela não sente o cheiro, ela ouve o barulho da água. A água está passando no cano, ela está ouvindo o barulho. Ela não consegue sentir o cheiro, mas ela consegue ouvir o barulho da água. Então ela vai lá e rompe o cano. E pega a água que ela precisa. Aleluia. Quem colocou essa inteligência na planta? Deus. Aleluia. Irmão, você tem que sugar aquilo que você precisa. Você tem que buscar na fonte das águas, que é o Espírito de Deus. Você tem que buscar essas águas para a tua vida, para você crescer. Aleluia. As tuas raízes têm que ir atrás, têm que ir no profundo. Você tem que buscar pela oração, na presença de Deus, pela palavra de Deus. Busca o crescimento, busca a nutrição espiritual.
Aleluia. Por quê? Porque você é um cedro. As palmeiras, irmãos, quando elas já estão na sua fase adulta, elas proporcionam grande sombra. Em Números 33, 9, diz que o povo eles partiram de Mara e vieram até Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E acamparam ali, debaixo das palmeiras, com 12 fontes de águas. 12, 70. 12, 70. Primeiro ele chama 12, depois ele chama 70. Todos eles para dar sombra. Aleluia! Para levar as águas. Aleluia! Para levar os nutrientes do Evangelho, o poder de Deus, a sombra do Altíssimo. Aleluia! 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E eles acamparam ali. Agora 70 palmeiras abrigando 2 milhões de pessoas. Ali no deserto. Debaixo de 70 palmeiras. As palmeiras abrigaram o povo. Você tem poder para abrigar pessoas. Você tem poder para alimentar pessoas. Aqueles 12, aqueles 70 foram enviados para quê? Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, dar de graça o que eles tinham recebido. Eles estavam abrigando pessoas, eles estavam limpando pessoas, eles estavam tratando pessoas. Aleluia. Você foi chamado para fazer a mesma coisa, curar enfermos, expulsar demônios, levar o Evangelho. Amém? As folhas da palmeira servem de remédio. O caule da palmeira é adocicado. E os frutos da palmeira, que é a tâmara, é rico em alimento. E você não sabe como é rico em alimento. Então, primeiro, as folhas servem para remédio. Se alguém precisa de cura, ele tem que buscar aqui, tem que buscar em você. A igreja é o remédio. A igreja é a cura. Aleluia. A igreja tem o poder do médico dos médicos sobre ela, do nome que está acima de todo nome. Amém? A igreja tem a solução, a igreja tem a resposta, a igreja tem a libertação. Você faz parte dessa igreja aí? Então, primeiro, remédio. Eu tenho remédio, eu sou o remédio. Por quê? Porque o remédio está em mim. A cura está em mim. O poder está em mim. A saúde está em mim. Aleluia. Você tem um remédio dentro de você, e esse remédio se chama Jesus Cristo. Aleluia. O caule da palmeira é adocicado. Mas para você tirar o caule da palmeira, você tem que chegar e ferir a árvore. Aí sai o caldozinho doce. Quando a árvore é ferida. Amém? Você pode dizer, nem que seja pela fé, amém? Qual é o caule que sai quando você é ferido? É amargo ou é doce? Por isso, isso é o centro da pregação de Jesus. Dá outra face. Se o teu inimigo faz o mal, você paga com o bem. Orar
por quem persegue, abençoar quem está te amaldiçoando. Isso é o caule doce. Isso é o caule doce. Ele é ferido, mas o caule que sai é doce, não é amargo, é doce. Qual é o caule, irmão? Você é palmeira. Você é palmeira. Tiago diz, da mesma fonte não pode jorrar água amarga e doce. Não pode. A mesma fonte, não. Ou aquela fonte é amarga ou aquela fonte é doce. Algo precisa ser mudado. Precisamos de transformação. Precisamos ter um caule com sabor como o da palmeira. Amém? O fruto da palmeira, a tâmara, riquíssimo alimento. E chega a ter uma história, um conto que eles falam o seguinte, que um andarilho, aquele homem que caminha pelo deserto, quando ele come um único fruto da palmeira, ele consegue andar 3 dias sem comer nada. Procura na internet, você vai aparecer assim, planta mágica do deserto. Tâmara. Fruta, né? Fruta mágica, fruta misteriosa. Mas essa fruta retrata um alimento sobrenatural que nós temos e estamos comendo dele agora. Um alimento sobrenatural. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que o homem vai viver. Esse é um alimento sobrenatural. Aleluia. Esse é o alimento que dá verdadeira vida para nós. Não vida humana, mas vida eterna. Vida que nunca acaba, vida que nunca perece. Aleluia. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. O fruto da palmeira é um riquíssimo alimento. O camarada comia um fruto, não precisava comer mais nada. Já tinha todos os nutrientes que ele precisava. Aleluia. Isso fala do pão do céu. Isso fala do maná escondido. Isso fala do alimento que só a igreja tem, só eu tenho, só você tem, só nós temos esse alimento. Você tem esse alimento ao teu alcance, um alimento sobrenatural. Aquela comida que Elias comeu, que o anjo deu para ele, aquele pão sobre a brasa que ele comeu, aquela botija de água que ele bebeu. O texto diz, com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. O que Deus não pode fazer, sabe o que falta? Isso tem que parar de pairar sobre nós incredulidade, dúvida, incertezas. Não, fora disso da nossa mente, do teu coração, certeza, segurança de que Deus supre, de que Deus é a fonte, de que a sua palavra é verdadeiramente comida. Aleluia. Oh, glória a Deus. É o principal alimento. É o fruto do justo, o fruto sobrenatural, um fruto sagrado. Havia palmeiras pintadas ou esculpidas dentro do templo. Tanta planta que poderia colocar, né, para esculpir. Carvalho, oliveira, figueira, não sei. Mas era a palmeira que estava esculpida lá dentro do templo. Representando a mim e a você. Dizendo que a beleza da casa de Deus somos nós.
A beleza de Deus somos nós. A beleza de Cristo está em nós. Aleluia. Nós somos a beleza de Deus, do seu templo. Isaías 4:2 diz que naquele dia o renovo do Senhor será beleza, será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho e adorno para os que de Israel, os que forem salvos. O templo de Salomão era revestido de cedro, simbolizando força, robustez, e adornado de palmeira, representando beleza, graça. Deus vai e nos compara essas duas árvores. E diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Por que que eu vou aceitar algo menos do que isso? Por que eu vou aceitar viver uma vida infrutífera? Por que eu vou aceitar viver uma vida sem crescimento diante de Deus? Por que eu vou aceitar estagnação sobre mim? Esterilidade? Irmão, esterilidade era uma coisa que não havia entre o povo hebreu, muito pelo contrário. As mulheres eram extremamente férteis. Tanto é que lá no Egito, o povo cresceu tanto que Faraó escravizou o povo por causa disso. Porque eles se multiplicaram muito rápido. Ele disse, não, daqui a pouco esse povo se levanta contra nós e nós vamos ficar escravos, então vamos escravizar eles logo. Não havia infertilidade no meio do povo. E era promessa de Deus não haver estéril. Então por que estagnação? Não. A gente não pode aceitar a mentira do inimigo, os enganos do diabo. Não, a gente não pode aceitar isso, irmão. A gente não pode aceitar. Você não pode aceitar isso. Você tem que se revoltar contra toda a esterilidade, contra toda a falta de crescimento. Você tem que revoltar contra isso, dizer, eu não aceito, eu não admito. Eu não admito. Eu nasci para crescer, eu nasci para frutificar, eu não aceito isso não acontecer. Porque isso é uma promessa do Senhor para nós. É uma promessa do Senhor para a igreja, é uma promessa do Senhor para a sua vida. E promessas são decretos. Ninguém pode mudar a promessa. Só aquele que a recebe. Se quiser rejeitá-la. Ninguém mais pode mudar. Só aquele que tem direito de receber. De dizer, não, eu não preciso, eu posso viver sem. Mas a promessa de Deus, passarão céus e terra e ela não irá passar, ela irá permanecer. Ela irá passar. Você não tem noção do que Deus quer fazer com a sua vida. Você não tem noção aonde você vai chegar. Você não tem noção do que Deus quer, aonde Deus quer te levar. Você não tem ideia. Se tão somente você passar a crer no que Ele está dizendo ao seu respeito. Que Ele está dizendo que você vai florescer como a palmeira, você vai crescer como cedro. São as árvores mais extraordinárias que Deus poderia comparar ao seu povo, a seus filhos. Ele não comparou você a uma folha de capim, Ele comparou você a um cedro. Ele não comparou você a um arbusto, Ele comparou você a palmeira.
Arbusto é para ser pisado. O capim não serve para nada. Mas ele comparou a árvores honrosas. Irmão, assuma a sua posição, aleluia, assuma a posição, rejeite tudo contrário a isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós rejeitamos isso. Deus nos destinou ao crescimento, Deus te destinou ao crescimento, Deus destinou essa igreja ao crescimento. Eu não nasci para ser pastor de uma igrejinha, eu nasci para fazer história, aleluia, para conquistar nações, para ver Deus fazer coisas extraordinárias, aleluia. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que nós nascemos, e nós vamos ver isso com os nossos olhos. Irmãos, isso não é simples, uma simples pregação, isso é uma palavra liberada, isso é promessa liberada, isso é decreto liberado, decreto de crescimento, decreto de frutificação para a sua vida. Aleluia. Receba isso no seu espírito. Receba isso no seu espírito. Vamos ficar em pé.